Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma viagem incrível bem no coração da biologia. Vamos descobrir como um monte de moléculas químicas que parecem simples sozinhas se organizam de um jeito super preciso para criar a base de tudo que é vivo, a célula. Bora mergulhar nessa arquitetura invisível? Pois é, essa frase aí resume a nossa ideia central. A vida não é só sobre ter os ingredientes certos, mas sobre como eles se organizam. Pensa assim, é essa precisão, essa arquitetura molecular que permite toda a complexidade que a gente vê por aí nos seres vivos. Então, para a gente entender essa organização toda, vamos começar do começo. Claro, a célula vai ser nosso ponto de partida, e aí, aos poucos, a gente vai dando um zoom para espiar o que tem lá dentro. Mas, afinal, o que é uma célula? Bom, de forma bem direta, ela é a unidade básica da vida. Tudo, absolutamente tudo que um organismo faz, de respirar a pensar, acontece ali, no nível da célula. Ela é a base de tudinho. Ok, se a célula é a base, a grande pergunta é, do que ela é feita? E para responder isso, a gente vai ter que basicamente desmontar ela em suas partes químicas. Olha só, a gente pode separar os componentes em dois grupões. De um lado, os inorgânicos, tipo água e sais minerais. Eles formam o ambiente da célula. Do outro, os orgânicos, proteínas, carboidratos. Esses são a maquinaria e o combustível. Esse vai ser o nosso mapa. Então, bora começar pela infraestrutura, pelos componentes inorgânicos. Pensa neles como o sistema de suporte essencial. Sabe, o ambiente e as ferramentas básicas que deixam todo o resto funcionar direitinho. E quem diria, né? A água, essa molécula tão comum, tem papéis vitais. Ela é o solvente onde as reações químicas acontecem, participa direto do metabolismo, ajuda a botar o lixo para fora e ainda funciona como um termostato, protegendo a célula de variações de temperatura. É, literalmente, o palco onde a vida acontece. E junto com a água, vem os sais minerais, que também são essenciais. E tem um detalhe bem interessante. A divisão deles é super clara. Dentro da célula, a gente acha mais potássio e magnésio. Já do lado de fora, o que bomba é sódio e cloreto. Esses íons são cruciais para manter o equilíbrio de água, regular a acidez, ajudar as enzimas a funcionar e até para transmitir sinais, como o cálcio faz nos nossos neurônios. Beleza, já vimos a base de suporte. Agora vamos conhecer os protagonistas, as complexas moléculas orgânicas. Elas são a verdadeira maquinaria que executa as funções avançadas da célula e que, no fundo, define o que ela é. E aqui estão eles, os 4 grandes grupos. As proteínas são as operárias, constroem e fazem quase tudo. Os carboidratos dão aquela energia rápida. Os lipídios formam as membranas, as barreiras de proteção. E os ácidos nucleicos? Esses são o cérebro da operação. É neles que a gente vai focar agora porque é lá que estão todas as instruções. Então, vamos mergulhar fundo no componente mais crucial de todos, os ácidos nucleicos. Eles são o plano mestre, o manual de instruções que dita tudo o que a célula é e tudo o que ela faz. Os ácidos nucleicos existem em 2 tipos principais, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, o ácido ribonucleico. Para facilitar, pensa no DNA como a biblioteca central, o cofre que guarda toda a informação genética. Já o RNA é o mensageiro que leva cópias dessa informação para as fábricas da célula. Tá, mas quais as diferenças práticas entre eles? Bom, eles têm açúcares diferentes na sua estrutura, uma das letras do código deles também muda, a timina do DNA é trocada pela uracila no RNA e, claro, os papéis são complementares. O DNA fica lá, protegidinho no núcleo, guardando a informação. O RNA é o operário que leva essas instruções para o citoplasma para construir as proteínas. O RNA funciona como um verdadeiro time de construção. A gente tem o RNA mensageiro, que copia a instrução do DNA, o RNA ribossômico, que forma a própria fábrica de proteínas, o ribossomo, e o RNA transportador, que é quem traz os tijolos, os aminoácidos, para essa fábrica. Juntos, eles transformam o código genético em proteínas funcionando de verdade. Ok, a gente deu um zoom bem fundo, né? Vimos cada pecinha. Agora, vamos dar um passo para trás, um zoom out e juntar tudo isso. Porque a verdadeira mágica está em como essas peças trabalham em conjunto. Essa citação nos leva de volta para o começo. É isso. Assim como tijolos constroem uma casa, as moléculas constroem as células. Cada uma delas, desde a água até os ácidos nucleicos, é um bloco essencial nessa construção magnífica. No final das contas, é isso que a gente tem. Uma sinfonia molecular.
não é só uma coleção de químicos, mas uma orquestra, onde cada molécula toca a sua parte na hora exata e no lugar certo. É essa organização precisa que cria a complexidade e a maravilha da vida. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para refletir. Se a gente pode desmontar a vida até chegar nos seus componentes químicos, onde é que a vida de fato surge? Uma pergunta e tanto que nos faz pensar sobre essa fronteira fascinante entre a química e a biologia. Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.